Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. É bom estar aqui mais uma vez junto com você, para cultuarmos e exaltar o nome do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Eu quero te convidar em nome de Jesus e para a glória do Senhor, baixar sua cabeça aí aonde você está e aproveitar, pedir a Deus perdão dos seus pecados. O nosso Deus, Ele é um Deus compassivo, tardio em graça e grande em benevolência. E eu quero te incentivar a confessar o seu pecado e abandonar, porque a palavra de Deus diz: os que confessam e deixam alcançarão do Senhor misericórdia. Vamos baixar nossa cabeça, teremos um momento de silêncio, depois irei fazer uma oração audível. Nesse momento de silêncio, você está convidado a abrir o seu coração diante de Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, ó Deus, adentramos ao Santo dos Santos, entendemos e olhamos para o Senhor e podemos ver no Senhor santidade e em nós, ó Deus, pecados. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, nos lava, nos limpa, nos purifica, nos deixa mais alvo do que a branca neve. Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes pecamos, ó Deus, por falar, por agir, por pensar, entristecemos, ó Deus, o Teu santo nome. Ó Deus, fazemos o que é mal diante dos Teus olhos, de maneira que será tido por justo o nosso falar e puro o nosso pensar. Senhor, tem misericórdia de nós e lava-nos, perdoa-nos. Ó Deus, porque algumas vezes, ou muitas vezes, nós machucamos a Tua santidade, nós ferimos o Senhor. Ó Deus, nós pecamos por atos, ações e omissões e magoamos a Tua santidade. Vem olhar para nós com Teu olhar de misericórdia, meu Deus, de perdão, e vem nos perdoar com Teu poder e graça. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Se você confessou o seu pecado a Deus, tenha convicção que Deus te perdoou. Tenha convicção que Jesus, Ele é o nosso advogado em meio ao Pai. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu chamo a sua atenção à leitura do Salmo 150, que diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua mãe grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai com andufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flauta. Louvai com símbolo sonoro, louvai com símbolo retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E você é convidado a louvar ao Senhor com bastante alegria, aí na sua casa, fazendo um grande coral de adoração e exaltação ao nome do nosso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor.
céus abertos hoje eu vou contemplar o amanhecer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Pai querido, a presença do Senhor na sua vida. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, A sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Pa para para, parará, parará, pa para para, pa para para, parará. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Ele é a única razão de estarmos aqui. Jesus Cristo, Senhor. és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
tempo, nós louvaremos ao Senhor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Exalte o Senhor, glorifique porque Ele é digno. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te receber o tesouro maior terá. Vem, Assim como está vem, para adorar. vem, vem. Meus amados, já louvamos e engrandecemos o nome de Deus com alguns cânticos congregacionais. Agora chegou um momento muito especial e culminante na vida da igreja.
o momento de ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos o recado que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem para a minha vida e para a sua vida. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo de abertura da série. Hoje é o último dia dessa série, Papéis Invertidos. Amém? Bom, você vê que aí nesse vídeo os papéis são invertidos. E em muitas casas os papéis têm sido invertidos. Então, essa série teve a proposta de reajustar a família. A primeira mensagem desse sermão foi o papel da mulher no casamento. A segunda semana foi o papel do homem no casamento. A terceira foi o papel da família na criação dos filhos. E a quarta foi o papel dos filhos na família. E hoje, o último domingo de maio, nós iremos pregar sobre o papel da aliança conjugal. Essa série, ela teve o objetivo, e tem o objetivo, de não gerar um sentimento de culpa, mas gerar uma sensação na sua mente e no seu coração, um desejo de arrependimento, de mudança, de voltar-se para a palavra de Deus e a verdade de Deus e viver como família. Também um outro objetivo é ir na contramão sobre uns pensamentos contemporâneos errados a respeito do papel da mulher, do papel do homem, a respeito da criação de filhos, a respeito do papel do filho e a respeito da aliança, o papel da aliança conjugal. E é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa viver os parâmetros de Deus e para a glória de Deus em cada área dessa vida. Quando o teólogo Vesber fala sobre casamento, ele diz que casamento e a aliança conjugal, ela deve ter pelo menos 4 aspectos. Em primeiro lugar, ele diz que o casamento aconteceu para um oferecimento, uma oferta de uma companhia ideal. Isso aconteceu para Adão e isso acontece para a minha vida, para a sua vida. Uma pessoa ideal. Ideal não porque é perfeita, ideal porque nos completa, ideal porque nos ajuda a ser melhor. E aí há uma oportunidade de exercitar a fé nessa união, há uma oportunidade de exercitar a esperança, o amor, um amadurecimento através de um amor extraordinário e um sacrifício mútuo, e tudo isso para a glória de Deus. Em segundo lugar, ele entende que o casamento, Deus concede o direito do homem à mulher desfrutar do sexo e de ter filhos. Porque casamento não é só sexo, mas casamento também é uma liberdade onde Deus diz: você vai me adorar em uma relação íntima e sexual com alguém. E em terceiro lugar, o outro propósito do casamento é estimular domínio próprio entre ambos. Porque se o casal que casa, eles falam e fazem tudo o que deseja, isso vai
levar à ruína, à morte, a brigas, a coisas terríveis. Então, é uma oportunidade de exercer um fruto do Espírito chamado domínio próprio. O casamento é uma ilustração do relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo, quando olha para isso e tem esse entendimento dessa relação, dessa ilustração, dessa relação íntima que corresponde a Cristo e a igreja, ele diz que esse é um grande mistério, ou seja, algo extraordinário. A cultura contemporânea e vigente, para caçoar do casamento, ela disse: se casamento fosse bom, não necessitava de testemunha. Mas casamento é algo extraordinário, porque o casamento nasceu na mente de Deus, no desejo de Deus. Casamento é um projeto de Deus. Então hoje nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o papel da aliança conjugal. E na aliança conjugal não há espaço para egoísmo. Não há de forma nenhuma espaço para individualidade. Na aliança conjugal, meus amados irmãos, precisamos resgatar e entender em nome de Jesus que é uma aliança feita de amor, amor altruísta, uma aliança que possa gerar crescimento e amadurecimento na vida de cada um indivíduo que compõe essa relação. E nessa noite nós somos convidados a estudar 3 aspectos da aliança conjugal. A primeira é a aliança conjugal, a essência da aliança conjugal. Como foi isso? Da onde surgiu? Qual é a essência dessa relação? E a segunda é a longevidade da aliança conjugal. E a terceira é a manutenção da aliança conjugal. Ou seja, a primeira essência é falar do que de fato é a longevidade. Isso é incrível e ela deve ser para a vida inteira, até que a morte separa. E a segunda é como manter essa aliança conjugal. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, para a leitura da palavra, verso 24, somente um versículo da palavra de Deus que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vou ler mais uma vez. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E em primeiro lugar, o papel da aliança conjugal parte de uma ideia, de um princípio, da sua essência. E quando entendemos a essência da aliança conjugal, entendemos que é uma essência divinamente ordenada, foi algo que Deus ordenou. E trazia, contudo, uma ideia magnífica de unidade, de amor mútuo e de transparecer Deus nessa relação que deveria ser altruísta acima de tudo. Mas quando você lê o texto usa 3 palavras extraordinárias nesse verso. A primeira é deixar, a segunda é unir, e a terceira é uma frase, uma só carne, que é a ideia que a essência dessa aliança conjugal não é uma essência familiar no todo. A essência é a essência entre o homem e a mulher. E a ideia de deixar aqui, deixa o homem pai e mãe e se una à sua esposa. Muitas famílias, irmãos, perderam essa noção. Muitas famílias perderam essa ideia, que essa aliança conjugal tem a essência entre 2 pessoas, inicialmente. Não com a família inteira, não a dependência familiar ainda, não a pessoa dizendo: minha mãe, eu tenho de valorizar mais minha mãe do que minha esposa, ou eu tenho de valorizar mais minha mãe e meu pai do que meu esposo. Não!
O texto diz: deixa o homem pai e mãe. E essa ideia aqui é uma ideia que ambos devem entender, que a essência dessa unidade não é dessa aliança conjugal, dessa promessa que um dia você fez no altar, não envolve outras pessoas, é entre vocês dois. E isso é magnífico, porque aí a obrigação da mulher é para com seu marido, e a obrigação do marido é para com a sua esposa. A ideia de unir em uma só carne, unir-se, é uma ideia de um compromisso pactual. O matrimônio, ele revela, ele descreve a relação e revela a relação de Deus com o seu povo e a relação que você tem com o seu marido. Isso é um compromisso pactual, um compromisso que não deve ser quebrado de maneira nenhuma. E a ideia de uma só carne, a atenção, é que o casamento aqui é um casamento monogâmico, onde um completa o outro, o casamento de um homem com uma mulher. E essa unidade faz com que os dois se tornem uma só carne, homem e mulher. E não há possibilidade de se tornar uma só carne, homem e homem, ou mulher e mulher. A intenção aqui é homem e mulher. Então, a essência da aliança conjugal é uma essência divina, é um pacto entre duas pessoas, e duas pessoas que são um homem e uma mulher, unidos até que a morte separe. E esse pacto é transparecido através da aliança verbal, daquela que você diz: eu prometo honrar, respeitar na saúde, na tristeza, e aí vai. E esse versículo é tão forte e tão sério. Por essa razão deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse versículo é tão sério que ele foi escrito por Moisés para ditar uma regra para a sociedade ali no deserto. Mas a ideia também, de uma forma extraordinária, é que esse versículo não só serviria para aquele momento, mas para toda a história da humanidade. Então, Jesus Cristo, em Mateus 19, ele ressalta esse verso, ele cita esse verso, dando acréscimo a ele. E é interessante que, continuando, o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, também cita esse verso, dando tamanha importância a essa essência. Não a essência que o mundo quer botar, não a essência que se prega a respeito do casamento e da aliança, ao desrespeito desse pacto feito entre um homem e uma mulher. Então há uma essência muito grande, e a partir da essência divina. E em segundo lugar, a longevidade da aliança conjugal. E eu quero chamar o Senhor Jesus Cristo citando esse texto e falando sobre a longevidade desse compromisso, desse pacto. Em Mateus 19, versos 5 e 6, diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É interessante que o Senhor Jesus, ele não só cita, mas ele reafirma que os dois serão uma só carne, e depois ele diz: o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, é algo que deve ser longo, ou seja, para a vida inteira. A única separação causada tem de ser pelo próprio Deus, através da morte. Ah, não, pastor, eu não quero continuar casado, ele não me entende. Nós somos totalmente diferentes. Graças a Deus que vocês são diferentes. A ideia é de completar um ao outro. É importante que a igreja possa compreender os princípios de Deus. Não importa o que o tribunal decreta.
Não importa o que a sociedade permite a respeito de casamento e família. É necessário entender que quem tem a primeira e a última palavra é Deus. E Deus criou o casamento para a vida inteira. É necessário que possamos olhar o que causa essa longevidade. É a ação de Deus, porque essa união é instituída por Deus. É claro que é uma união física entre corpos, mas foi Deus que instituiu. É uma união permanente, é uma união entre o homem e a mulher. Mas é necessário ter manutenção nessa aliança conjugal, porque algumas vezes desgasta. Algumas vezes o mecanismo confunde os ensinamentos de Deus com os achismos humanos. Algumas vezes nessa aliança nós nos tornamos egoístas e individualistas e esquecemos do que nós prometemos diante de Deus quando firmamos uma aliança. E eu chamo a atenção que o apóstolo Paulo cita sobre isso. Efésios 5, verso 31 e 33, que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma citação de Gênesis 2, 24, mas aí ele tem um adendo. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a sua mulher trate o seu marido com respeito. E a manutenção dessa aliança conjugal, que começou em Deus, que tem de ter uma longevidade até que a morte separe, porque o que Deus uniu não separe o homem. Essa manutenção se dá a partir de um homem que ama a sua mulher como a si mesmo, e a partir de uma mulher que trata o seu marido com respeito. É claro que Paulo diz aos maridos e pede ao marido um padrão muito maior de amor, como Cristo amou a igreja. Então Paulo exalta o nível conjugal. A manutenção deve ser feita por mim e por você, baseado nos parâmetros de Deus. Ou seja, o homem deve amar a sua esposa, cuidar dela. O homem deve amar a sua esposa, dar segurança a ela. O homem deve amar a sua esposa e ser grato a Deus pela vida dela e pela bênção de Deus que ela é em sua vida. As mulheres, por sua vez, devem aprender a honrar os seus maridos, respeitá-los e admirá-los. Quando isso não acontece, não há uma manutenção dessa aliança conjugal, e aí acontece um ciclo insano, porque os maridos não amam a sua esposa, e a esposa reage sem respeito para com o seu marido, e o marido desrespeitado não começa a amar, e de novo ela reage com desrespeito, e eles reagem sem amor, e vira um ciclo vicioso que deve ser quebrado em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E você é convidado a fazer isso. Você é convidado a dar um basta. Você é convidado a olhar para si mesmo e não olhar e dizer tão somente eu estou falhando nisso, mas olhar para si mesmo e dizer assim: Senhor, me ajuda. E olhar para sua esposa e pedir perdão. Você precisa olhar para si mesmo e pedir auxílio de Deus, mulher. E olhar para o seu marido e dizer: me perdoe, me ajude a ser quem Deus deseja. Marido e esposa devem amar um ao outro de modo a suprir as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Se ambos sujeitarem a Cristo, viverão um relacionamento tão gratificante que não terão de buscar nada fora do casamento. Serão supridos um ao outro. A submissão a Cristo e um ao outro é a única maneira de vencer o egoísmo e o individualismo, pois quando nós sujeitamos pelo poder do Espírito, vivemos de maneira sacrificial, santificadora, gratificante.
vivemos como Cristo deseja e glorificamos ao Senhor Jesus com os nossos atos e com a nossa aliança conjugal, que foi feita diante de Deus e dos homens. Mas como fazer quando isso está tão desgastado? Precisamos voltar aos princípios. Precisamos rever as nossas situações. Precisamos aprender a reconsiderar o propósito do casamento, a reconsiderar o propósito da aliança conjugal, a reconsiderar que eu preciso ter um amor altruísta, a reconsiderar que eu preciso me dar cada vez mais sem querer nada em troca, a reconsiderar que eu preciso amar como homem, como Cristo amou a igreja, a reconsiderar que você como mulher precisa amar em nome de Jesus e para a glória do Senhor, como a igreja submete ao senhorio de Cristo. Você submeter-se ao senhorio do seu marido. Você precisa reconsiderar que você é uma pessoa que precisa da graça de Deus na sua relação conjugal. Você precisa reconsiderar que na sua vida primeiro é Deus, depois é o seu esposo. Primeiro é Deus, depois é a sua esposa. Os demais, a família, é claro que compõe com filhos, mas os demais são familiares, e você não pode tirar dos seus para dar a outros. Precisamos perseverar no casamento, em meio às crises e às oscilações da vida, e as oscilações que temos, inclusive as oscilações que provocamos. Precisamos perseverar, precisamos continuar firme no propósito dessa união, ser uma união com longevidade através de muitos anos, e precisamos agir em direção do amor, do perdão e do reconhecimento. Quando nós entendemos isso, nós vivemos o Evangelho, nós vivemos e entendemos a importância que Moisés citou, dirigido por Deus, Gênesis 2:24. E aí vemos mais a importância que o Senhor Jesus Cristo cita em Mateus 19:5-6, e o acréscimo que ele dá, que ele diz que Deus uniu, não separe o homem. E aí entendemos que precisamos manter isso através de uma reconsideração, perseverança e ações genuínas que demonstrem perdão, misericórdia e amor. E aí entendemos isso, precisamos ter uma manutenção a retrato do que o apóstolo Paulo diz, sendo homens e mulheres em nome de Jesus, que cumprem fielmente o seu papel. O homem amando como Cristo amou a igreja, e a mulher honrando e respeitando o seu marido e submetendo-se a ele, como a igreja sincera e genuína faz isso para com o nosso bondoso Mestre e Senhor Jesus Cristo. O que fazer? Seu caldo entornou. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa se voltar para Deus em arrependimento, em humildade. E você precisa se voltar para o seu cônjuge em arrependimento e humildade. Reconhecer os seus erros e ter disposição de mudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Se esse conhecimento você não tinha na sua totalidade, nessa nova relação que talvez você está vivendo hoje, você deve exercer na sua totalidade, para a glória, louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele que fez o casamento, veio dos projetos de Deus, do plano de Deus, para que você possa entender que a essência é dele, mas que você possa compreender que até que a morte separe, mas acima de tudo que você também faça a sua responsabilidade na manutenção desse casamento. E a minha oração é que a graça do Senhor possa abençoar a sua vida, transformar o seu coração e mudar as suas atitudes, e o seu casamento possa demonstrar algo magnífico, que é a relação de Cristo com a igreja. E esse mistério é um mistério profundo,
que Deus deseja que todos vejam na sua vida e na sua relação conjugal. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, visita o seu povo, Deus, e abençoa com poder e graça. Trabalha na mente, no coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos segundo a tua santa palavra. Não permita, ó Deus, que vivamos sobre os nossos achismos. Não permita, ó Deus, que nós possamos ser contaminados com os pensamentos mundanos a respeito do casamento, mas que possamos viver para a tua glória, adoração e glorificação do teu nome. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, guarda, protege, sustenta e ampara cada um com a tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, guardado pela poderosa mão de Deus. E que, em nome de Jesus, a sua família possa louvar, adorar e bendizer sempre o nome daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.